Bom, pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade, né, ao estudo das unidades que compõem o sistema de abastecimento de água. Nós já falamos sobre a captação, nós já falamos sobre a estação elevatória, nós já falamos sobre a adução, né, que são as tubulações que interligam essas unidades. Nós já falamos também sobre a estação de tratamento de água e sobre o projeto de uma estação de tratamento. E hoje a gente vai falar, né, da nossa penúltima etapa, que são os reservatórios de distribuição de água. Então, depois que a água passa pelo tratamento na ETA, ela é armazenada em um reservatório, e a partir desse reservatório, a água vai sair e vai chegar até o ponto de entrada da rede de distribuição. Então, basicamente, o sistema de abastecimento de água, ele envolve desde a captação até o reservatório. E a gente costuma tratar a rede de distribuição como um todo, né, de forma isolada. Por quê? Porque na rede de distribuição a gente tem muito mais condutos e a gente tem muito mais fenômenos acontecendo ali ao mesmo tempo, e isso acaba exigindo um pouco mais de atenção. Então, a gente costuma considerar, né, o SA mesmo, indo da captação até o reservatório. E aí, a partir do reservatório, a água ela é distribuída, né, pela rede de distribuição, na maioria das vezes, né, sempre que possível, por gravidade, para poder economizar aí na execução dos projetos, tá certo? Então, a gente vai ver aqui o que são os reservatórios, né, como dimensioná-los, onde colocar, onde fazer a alocação desse elemento, e etc., como calcular o volume, algumas peculiaridades, né, que esse elemento vai ter. Então, assim, existem dois tipos de reservatório, né? O primeiro deles são os reservatórios de regularização de vazão. Os reservatórios de regularização de vazão, como, por exemplo, o açude Castanhão, né, que é o nosso principal açude aqui do estado do Ceará, eles normalmente são formados, né, por represas em cursos d'água naturais. Tá? Para que serve isso? Para a gente fazer um acúmulo de água e, a partir desse acúmulo de água, a gente ter aí a possibilidade de fornecer, né, alimentar um corpo d'água que esteja aí após esse reservatório e que a gente consiga garantir que esse corpo d'água sempre tenha a vazão desejada. É tipo o que o Castanhão faz com o Rio Jaguaribe, né? O Castanhão ele é uma represa, ele barra as águas do Jaguaribe, e aí fica liberando aí, né, constantemente para perenizar o rio, né? Foi uma forma que se encontrou de perenizar o rio. Então, o volume útil desses reservatórios normalmente são bem elevados, né? E para abastecimento de água, a gente utiliza aí dezenas ou centenas de hectômetros cúbicos. Lembrando que um hectômetro cúbico vale 1 milhão de metros cúbicos, e cada metro cúbico vale 1.000 litros. Então, a gente tem aí 1 trilhão, né, de litros de água em um único hectômetro cúbico. Então, a gente pode ter aí reservatórios que variam de 10 até mais de 100 hectômetros cúbicos, né, são volumes muito, muito robustos. Então, assim, os reservatórios de regularização, eles promovem essa regularização mensal, né, das vazões, de montante para jusante. Então, a gente tem aqui dois gráficos, né, que são, isso aqui é o reservatório natural, é o curso d'água natural, curso d'água natural, e aqui é o curso d'água regularizado. Então, normalmente, no curso d'água natural, né, a variada sazonalidade, existem muitos corpos d'água, principalmente se a gente pegar climas mais próximos ao clima árido, onde eu tenho ali um período onde eu possuo vazão e vários meses do ano onde a gente não possui sequer vazão ali para escoar, né, nesse corpo d'água. Então, um reservatório de regularização, ele garante que a vazão que vai passar naquele rio, naquele corpo d'água, vai ser sempre constante. Então, a gente tem o que nós chamamos, né, de trecho de vazão regularizado. Vocês devem ter visto isso aqui na hidrologia, né? Então, basicamente, as represas, né, as grandes barragens, são feitas aí para regularização e perenização de rios, né, durante todo o ano. Então, a vazão fica sendo liberada. Claro que existem
períodos, né, existem situações onde o açude, onde o reservatório, ele possui, né, pode ter o seu nível rebaixado, né, de água. E aí, quando isso acontece, não consegue mais liberar água a jusante, aí não consegue mais regularizar o rio. Mas, normalmente, nos projetos, a gente consegue manter aí essa regularização. Isso aqui era só uma brincadeira que eu coloquei, né? É um pórtico, né? De manutenção de comportas, na verdade. Isso aqui é lá no Castanhão. Aqui são as comportas, né? Aqui, essa parte aqui de concreto, ó, não sei se vocês estão vendo, deixa eu colocar uma canetinha mais clara. Essa partezinha aqui de concreto, ó, é a barragem que eles chamam de barragem CCR, tá? Que é uma barragem de concreto compactado a rolo. Nessa barragem aqui, que ela é toda feita de concreto, aqui é o sangradouro, né? São as comportas, na verdade, né? São as comportas, que é por onde a gente tem a liberação de água para o Rio Jaguari, né? Isso aqui é o Rio Jaguari, então as comportas água. Isso aqui é uma barragem de segurança, né? Que é o que a gente chama de CCR, que é uma barragem de concreto compactado a rolo, que abaixo dessa barragem aqui, existem umas janelinhas, tá? Umas portas, na verdade não é janelinha, não, umas portas, né, que cabem uma pessoa embaixo, que caso o volume do açude chegue a ser exagerado demais, né, veja que ele vai arrombar em alguma parte, essa barragem aqui, ela é programada, né, para ser destruída, ela vai ser explodida, e aí o excesso de água vai se espalhar por 2 lugares, né, ao invés da gente ter problemas aí, né, da questão das enxurradas, né, porque eu lembro demais, eu cresci no Vale do Jaguaribe, né, eu sou de Morada Nova, foi um dos municípios que cedeu, inclusive, terreno para poder construir-se a Nova Jaguaribara. Eu lembro demais da polêmica do Castanhão, quando ele foi para ser inaugurado, porque todo mundo, como ele encheu muito rápido, né, ele tinha sido construído e ele foi projetado para encher em 10 anos, ele encheu em 1 ano. Então, com a chuva de 2004, ele encheu logo, 2001, perdão, né? Ele encheu muito, foi 2001, não, foi 2004 mesmo, ele encheu muito, e aí o pessoal ficava dizendo, o Castanhão vai arrombar, não sei o quê, vai matar todo mundo, porque o Vale do Jaguaribe, ele é bem rebaixado, né? Principalmente Limoeiro, que é do lado, é vizinho, a própria Jaguaribara, que é praticamente dentro do açude, né, que foi feita assim, a cidade era aqui, fizeram assim com ela, então, assim, é muito próximo, inclusive, mantiveram algumas, né, comunidades que vivem praticamente na beira do açude mesmo, então, assim, existem muitas cidades ali próximas que o açude, se ele arrombasse, levava junto e matava todo mundo, né, seria um desastre social mesmo. Então, assim, esse CCR, só para situar vocês, ele é um dispositivo de segurança, né, para poder ajudar a espalhar mais a água. E aí, esse pórticozinho aqui, ele é feito para fazer, ele serve para fazer a manutenção das comportas. Não sei se vocês estão vendo, mas deixa eu dar um zoom aqui. Ó, bem aqui, né, tem esse gradeamento aqui, são onde ficam as comportas. E aí, esse pórtico amarelo, ele corre, tá? Ele vem para um lado e para o outro. E aí, sempre que precisa de alguma manutenção, tira esse gradeamento, a comporta, ela é cabeada, né, por esse pórtico, ela é erguida, e aí é feita a manutenção aqui, tá? Na parte de cima. Ele tem uns cabos aqui que desce, e ele é gigantesco, tá? Esse pórtico, ele é enorme. Inclusive, eu tenho até uma fotinha nele, né, aqui, sou eu em cima dele, né, para vocês verem, né, tá batendo na minha cintura, é muito gigante, então, ele tem todo um sistema de cabeamento e tudo, para poder conseguir, né, elevar essa comporta, então é bem interessante, seria uma visita magnífica para a gente fazer, eu realmente, desde o semestre passado, que eu queria ir, mas infelizmente não deu ainda, né, que é muito legal visitar o Castanhão, quem não teve a oportunidade ainda, na primeira oportunidade que levar, mesmo estando seco, é um mundo de coisas para ver. Professora? Oi. Ela percorre toda essa parte aqui do sangrador? Sim, aqui tem uns trilhos, ela é de rodinhas, porque aqui não dá para ver na foto, né? Essa foto aqui eu nem tenho mais, eu peguei essa foto no meu Instagram, fiquei arrasada quando eu fui procurar. Mas tem umas rodinhas aqui, ela tem uns trilhos, aqui dá para ver por aqui, ó. Bem por aqui, ó, são os trilhos, ó, esse pretinho aqui, ó, fininho, é o trilho dele, ele vai para lá e para cá, só tem esse,
né? Que esse bicho é caríssimo, mas só tem um e ele dá conta, né? De toda a manutenção. As comportas quebram um pouco, porque são poucos anos, o aço está seco há muito tempo. Mas, assim, ele é empurrado mesmo, manualmente. Os cabos vão lá, empurram, locam ele onde tem que estar, e aí desce os cabos para poder subir a comporta e fazer a manutenção. É bem interessante, né? Então, assim, se a gente conseguir se vacinar, né, até acabar essa pandemia, no começo do ano que vem, ali, entre nosso hiato e nossas provas, talvez a gente consegue uma visitinha ao Castanhão, porque é muito legal, tá? É uma visita cansativa demais, mas é muito legal. Bem interessante, é nosso princesinha das águas, né? Então a gente tem que cuidar. Nós temos também, né, os reservatórios de distribuição. Eu quis falar um pouco de barragens, porque sempre é bom a gente lembrar, né, por exemplo, o Castanhão. O Castanhão, ele é um reservatório de regularização e ele é utilizado para abastecimento. Ele não é aquele reservatório, tipo caixa d'água que está lá, né, e vai ficar pronto para poder jorrar água a todo momento. Mas é a partir dele que um terço do Ceará bebe água, né? Inclusive toda a cidade de Fortaleza e região metropolitana. Então, é importante a gente sempre ter essa ideia muito bem dividida na cabeça, que existem os reservatórios de regularização, né, que são os açudes, e existem também os reservatórios de distribuição propriamente ditos. E aí, esses reservatórios de distribuição propriamente ditos são aqueles que fazem mesmo parte do sistema de abastecimento, eles armazenam toda a água que é proveniente da estação de tratamento, né? Então, ele serve para guardar a água tratada. A água vai ser tratada e vai ser armazenada ali dentro do reservatório. Então, o volume deles é na ordem de dezenas ou centenas, ou se for um sistema muito grande, né, alguns milhares de metros cúbicos. Enquanto lá na regularização a gente lida com hectômetros cúbicos, né? Se vocês baixarem o portal hidrológico, né? Peraí. Portal hidrológico, deixa eu ver se está fácil aqui o meu, eu nunca acho. Se vocês baixarem o aplicativo do portal hidrológico, né, da Cogel, está aqui, não sei se vocês estão vendo, aqui o estado do Ceará, e tem todos aqui, se vocês olharem, né, vocês vão ver que a situação no estado ela realmente está preta. Cadê? Estão me vendo aqui? Não sei onde é que eu vejo a câmera. Bom, ela está preta, né, que ele tem aqui o controle de todos os reservatórios do estado. E aí vocês podem clicar em qualquer um. Se a gente clicar aqui no próprio Castanhão, cadê ele? Guanabuiú, tá aqui. No próprio Castanhão que hoje está com 4,70, não está com esse volume todo, não. Ele tem uma capacidade, ó, de 6.700 hectômetros cúbicos, tá? Que é o nosso maior açude. Se a gente pegar um menorzinho, tipo o Curral Velho, que ele é lá em Morada Nova, que ele é só um reservatório de recarga, Capistrano, Açude Castro, não, daqui Morada Nova, e ele sempre está cheinho. O Curral Velho, ele tem, ó, 12 hectômetros cúbicos, né? Então, assim, é um açudeco velho pequenininho, então, e ainda é grande, né? Aqui não, a gente está lidando com reservatórios mesmo de milhares de metros cúbicos, de metros cúbicos, mesmo reservatórios bem menores, que é só para poder fazer esse abastecimento urbano e prover aí, né, água para uma comunidade. Então, assim, eles promovem regularização, né, horária das vazões entre uma adutora e a rede de distribuição. Né? O que é que acontece? A vazão dele fica lá saindo, né, fica lá, a vazão dele é constante, mas aí vai depender do consumo, né, que a gente tiver. Isso aqui é a curva de consumo que a gente tem. É uma curva de consumo ou de demanda de água, né? Então, em alguns momentos do dia, eu tenho uma curva que tem mais consumo, e eu tenho uma hora que eu tenho mais consumo, e tenho horas que eu tenho consumo praticamente nenhum. Então, a vazão dele, ela é constante, e aí ela serve para suprir, né, essas variações de vazão aí. Então, vai ter momentos onde ele vai ser mais utilizado, vai ser mais requisitado, vai ter momentos que vai ser menos solicitado, etc. A gente tem que sempre estar ligado, né, a gente sempre tem que prestar atenção nesses... Oi, Rodrigo, pode falar. Meu áudio tá mudo. Eu tô te ouvindo, Paulo.
Então é só no seu, Rodrigo. Ave Maria, meu Deus, a parte desde que horas que eu tá... Aí já foi avisado, professor, que é isso? Não foi, eu já ia dar um piti aqui do tamanho do mundo. Muito baixo. Aqui tá de boa. Eu vou botar o microfone aqui mais perto de mim, porque eu tenho medo desse microfone, sabe? Porque deve estar todo corongado, não tem confiança, não. Nesses microfones. Mas eu já ando aqui com os papelzinhos. Pra poder limpar. Vou botar aquele mais pertinho de mim. Pode ser que funcione. Ai, meu Deus. Deixa eu limpar aqui, já parei mesmo. Eu vou deixar metade da roupa em casa. Vim só com a parte. Ai, isso é duro. Pronto, vou deixar aqui. Tá bom assim? Melhorou? Tá vestindo... Ah, Ismael, você é triste. Baixa o som do seu computador, amigo. Porque você sabe que a minha voz, ela é estridente, né? Eu tenho, graças a Deus, uma garganta bem... Hoje foi muito engraçado. Já que eu interrompi aqui, vou contar. Fui à praia, né? Porque eu tô com a hóspede aqui em casa do Piauí. E a bichinha mora em Teresina, lá não tem praia, né? Eu detesto praia, mas fui. Aí foi eu, ela e uma outra amiga minha daqui. Só que eu tinha... Só puxar aqui essa carne morta. Só que eu tinha atendimento de monitoria. E era bem na hora que ela queria ir à praia. Ela disse, não, Igor, eu vou lhe atender lá da praia, porque, enfim, né? Pelo menos eu vou estar lá de corpo presente, tipo defunto. Aí lá se foi, eu pra praia, com a máscara. Minhas orelhas, eu tava me lembrando, minha orelha não cabia tanta coisa. Era a máscara, eu coloquei uma tiara na cabeça, eu tava de óculos escuros. E ainda coloquei um brinco, que inclusive vim sem brinco hoje. E ainda coloquei o fone de ouvido e passei o microfone aqui por dentro da máscara para poder ventar menos, né? O menino estava conseguindo me ouvir, eu na praia. Não é possível que vocês não consigam me ouvir, eu aqui dentro da sala de aula. Estou aqui, chega, estou enfadada, mas tudo bem. Então, continuando, né? Dando aqui continuidade. O reservatório, o volume do reservatório, ele vai ser calculado, né? Para que consiga suprir aí tanto essas horas de baixa, quanto essas horas de... Principalmente as horas de alta, né, de consumo, onde a vazão exigida vai ser maior do que a vazão do reservatório. A gente vai ver como é que isso aqui vai se comportar, né, mais na frente, como é que a gente vai fazer. Como é que eu vou garantir que toda essa vazão vai ser fornecida? Dimensionando o volume adequado, né? Se eu dimensionar um volume adequado, vai ter momentos onde a minha vazão vai passar da minha vazão constante, que isso aqui é a vazão de entrada no reservatório. E aí a água vai entrando no reservatório, à medida que ela entra, ela vai sendo ou não consumida, né? Então tem momentos, ó, se a gente pegar, trouxe ela para cá, tem momentos que a água que está no reservatório está de boa, mas tem momentos que não. Então a gente precisa ter esse volume armazenado aí para garantir, né? Aqui a gente não está lidando com um volume gigantesco de muitos hectômetros cúbicos. São alguns metros cúbicos ali, coisinha pouca. Então, assim, quais são as finalidades de um reservatório de distribuição, tá? Regularizar a vazão, aqui no caso, a vazão na rede, tá? Não é a vazão em um rio, né? É a vazão na rede. A segurança ao abastecimento, por quê? Porque quando eu tenho isso aqui acontecendo, a vazão... Deixa eu desenhar esse gráfico aqui, tentar, né? Ainda mais esse eletrocardiograma sempre aqui. Aí nós temos a vazão de fornecimento para o reservatório, né? A vazão do reservatório é essa aqui, a que sempre está entrando. E a gente tem a vazão de consumo. A vazão de consumo varia aqui com as horas do dia, né? Então, assim, 0 hora, aí 6 horas da manhã, baixa um pouco, meio-dia, outro pico. Depois de meio-dia desce, quando dá 8 horas da noite sobe, aí já baixa para meia-noite de novo. Então, aqui, ó, em alguns momentos, né, tipo, aqui é a vazão, o roxo é a vazão do reservatório, isso aqui é a vazão do consumo, ou seja, é quantas pessoas precisam, né, de água. E aqui é a vazão
do reservatório, que é a vazão que sai da ETA e vem para cá, né, para fazer o abastecimento. Então, assim, existem alguns momentos do dia onde eu só preciso dessa vazão aqui, ó. Na verdade, o que eu preciso é do que está aqui abaixo. E aí, essa vazão aqui, beleza, a vazão que está vindo lá do reservatório, além de abastecer a cidade, né, que essa vazão verde aqui é o que está saindo, porque o reservatório ele tem uma entrada e uma saída. Vem entrando água da ETA, vai saindo água para a rede, ele não para, né, ele é só um acumulador de carga. Só que vai ter momentos onde eu vou tirar mais água do que o que está entrando. Então, eu preciso ter essa folga aqui, ó. Isso aqui, esses pedaços aqui, eu vou ter que converter isso em volume armazenado. Então, o que acontece? Estou recebendo aqui água, né? Eu sou o reservatório, eu estou recebendo 10 litros de água e tenho que distribuir 8. Então, os 2 litros que sobrarem, eu vou guardando. Por quê? Porque vai ter uma hora que eu vou continuar recebendo 10 e vão me pedir 22. Então, eu tenho que guardar aqui bem muito, para quando chegar esse horário, eu ter os 22 acumulados, que eu tenho a tal da gordurinha para queimar, né? Para poder não faltar. Então, é isso aí que faz com que a gente mantenha, né, a segurança ao abastecimento. O abastecimento, ele deve ser ininterrupto, tá? Inclusive, interrupção de abastecimento de água é um parâmetro de qualidade de saneamento básico em municípios. Se vocês entrarem lá no SINIS, né, que é o site do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, é sinis.gov.br. Aí vocês vão lá em série histórica em municípios, um dos parâmetros de qualidade de água é a quantidade de vezes que o abastecimento foi interrompido e a quantidade de horas por um ano, né, naquele ano, em que o abastecimento ficou interrompido. Esse número ele tem que ser 0. Tá? A única justificativa para que a gente interrompa o abastecimento é manutenção na rede, e ainda assim tem que ser previamente comunicado, tem que ser uma série de cuidados, né? Não é simplesmente que, vou fazer aqui uma manutenção, desliga tudo e vai embora. Não, tem que ser um negócio bem pensado. Então, a segurança ao abastecimento, ela é garantida a partir do reservatório, porque se eu tiver qualquer problema na ETA, o reservatório está lá para me garantir um abastecimento, né? Então, assim, qualquer problema para trás dele, contanto que ele fique cheio, a gente consegue garantir ali pelo menos um dia ou 2 de abastecimento para a região. Reserva de água para incêndio também, né? Ele é uma das finalidades do reservatório. Essa reserva de água para incêndio aqui é uma reserva pública, tá? É a reserva pública que alimenta os hidrantes, né? Aqui no Ceará a gente não vê muito, né, hidrantes no meio da rua, tipo aqueles hidrantes do Pica-Pau, a gente não vê tanto. Mas sempre tem ali umas mangueirinhas de incêndio e tudo, aquela água ali, ela é direto da rede, né, e ela é feita para isso. Então a gente tem que guardar ali o tantinho da reserva de incêndio. Né? Vai que pega fogo na cidade, a gente tem que ter muita água para poder apagar, né? E regularizar as pressões também. E essas pressões são as pressões na rede. Por que isso? Toda rede de distribuição de água, ela tem que ter uma pressão mínima e uma pressão máxima, tá certo? Ela não pode ser de qualquer jeito. Então, o reservatório, como a gente já viu bastante lá em hidráulica, reservatórios, eles são abertos para a atmosfera, né? Na sua grande maioria das vezes, a gente tem aqui água com apenas pressão atmosférica, e aí a gente tem tubulação aqui, e essa tubulação leva a algum outro lugar. Digamos que é o ponto de entrada na rede de distribuição. Então, assim, a pressão aqui, se a gente aplicar Bernoulli, a pressão na rede, né, a pressão aqui interna, ela depende puramente da cota piezométrica do reservatório. Então, se eu tenho uma pressão mínima a ser atingida nos pontos mais altos e uma pressão máxima a ser atingida nos pontos mais baixos, porque onde eu tenho pontos mais altos, a pressão tende a diminuir. Quando eu tenho pontos mais baixos, a pressão tende a aumentar. Então, se eu tenho que manter esses valores, a cota piezométrica do meu reservatório ela é super importante, porque é ela que vai me dizer se
o abastecimento vai acontecer nos pontos altos, né, da tubulação, ou se lá nos pontos baixos não vai estourar de pressão, porque de repente, se a cota é muito alta, o encanamento, gente, é um encanamento normalmente de PVC de 40 ou 32 milímetros de diâmetro, é um encanamentinho pequeno. Então, se a pressão for muito alta, ele estoura mesmo, ele não suporta a pressão, e aí prejuízo para a pessoa que fica sem água, né, para as pessoas que ficam sem água, e prejuízo também para a concessionária que tem que ir lá ajeitar, né? Então, assim, o prejuízo em problemas de redes de distribuição no Brasil é gigantesco. A gente tem muito gasto por conta desses problemas, tá? E a falta de regularização de pressão é uma das principais causas aí desses prejuízos. Vantagens de se ter um reservatório, tá? O bombeamento de água fora do horário de pico elétrico, ou seja, nem sempre eu consigo bombear água da ETA para o reservatório por gravidade. Às vezes eu preciso, tipo, a ETA está lá numa cota inferior e eu quero colocar o reservatório mais alto ainda, então a gente tem que bombear. Se eu não tiver o reservatório, eu vou ter que bombear sempre quando eu estiver consumindo mais água. Então, o horário que a gente está consumindo mais água é o horário em que a tarifa de energia é mais alta também, que são os horários da manhã e o pico os dois horários de pico, manhã e noite. Né, são valores é mais caro a energia, né? Porque tem mais gente em casa, então é mais caro mesmo. Daí, se a gente tiver que bombear água nesses momentos, tipo, a vazão que está indo não é suficiente, eu tenho que ficar bombeando mais, eu vou gastar mais, eu como concessionária de abastecimento. Então, se eu tiver um reservatório que garanta o volume que precise para todo dia, eu posso deixar para bombear a água apenas nos horários que não são no pico elétrico, né? Isso aumenta também o rendimento dos conjuntos elevatórios, porque eu acabo bombeando, né, consumindo menos energia e também facilita aí o rendimento. Obviamente, também possui desvantagens, né? Reservatórios possuem um custo elevado de implantação, mas, sinceramente, tem que ter, né? Toda a estrutura, porque isso aqui, colega, é um negócio assim de tipo 6 metros de altura, né? 6 metros de altura, 4, 10 metros de altura. Então, assim, é um custo alto. Você tem que fazer toda uma instalação, né, toda uma estrutura para poder receber um negócio que vai ficar cheio de água. É uma hiper caixa d'água. Se vocês forem explotar, né, o trabalho, quando a gente vai dimensionar uma caixa d'água para uma residência, já dá trabalho, né? Imagina um hiper reservatório para uma população inteira. A questão da localização, né, por conta das cotas adequadas. O ideal é que a gente consiga instalar o reservatório já no ponto mais alto, mas nem sempre isso é possível, né? E o impacto ambiental, porque tudo no mundo, na vida, causa impacto ambiental. Então, você está levando um equipamento para um local onde é mais alto, onde normalmente a gente tem uma natureza mais virgem, né? E aí você tem que desmatar, você tem que construir, você leva entulho de construção civil. Os operários da empresa que fazem a operação, né? Da agência lá, da CAGESA do SAI, eles não vão a pé, então eles vão motorizados, você leva poluição para aquelas áreas. Então, você acaba degradando, sim, ambientalmente, porque se a gente vai... Eles normalmente são locados em pontos relativamente afastados, então, quanto mais a gente vai se afastando, mais você vai levando, né, a urbanização para próximo desses equipamentos, e aí acaba, assim, né, obviamente, trazendo um impacto ambiental que chega a ser inevitável. Mas, assim, né, tem que ter reservatório, porque um sistema de abastecimento sem reservatório não merece confiança, não, porque qualquer problema, falta água total. Bom, a classificação dos reservatórios, né, de distribuição. Como é que esses reservatórios são classificados, no fim das contas? A gente pode classificar os reservatórios quanto à locação do reservatório no sistema. Tipo, como assim? Essa localização, né, do reservatório do sistema, ela tem que permitir o abastecimento das redes de distribuição com os seguintes limites de pressão.
né? Então, a gente tem uma pressão estática máxima, né, de 500 kPa, ou seja, uma carga de pressão estática máxima aqui de 50 metros de coluna d'água, e uma pressão dinâmica mínima de 10 kPa, ou seja, uma carga de pressão mínima aqui de 10 metros de coluna d'água, tá certo? Isso aqui tem que ser obedecido. Então, quanto à sua localização no sistema, os reservatórios, eles podem ser classificados como reservatório de montante, reservatório de jusante ou reservatório de posição intermediária. Vamos ver aqui como é que eles se localizam, né? O reservatório de montante, ele sempre fornece água à rede, tá? Ou seja, toda a água que vai ser distribuída para o município vai ter que passar por ele. Como o nome já está dizendo, ele está a montante da rede de distribuição. Então, ele está antes da cidade. Aqui está o município, bonitinho, e aqui está o reservatório. Então, ele está a montante da rede. Ele pode ser único, ou ele pode ser, né, reservatórios associados com distribuição escalonada, ou ainda com reservatórios principal e reservatório complementar. Isso aqui, esse reservatório complementar, é o que a gente chama de reservatório de sobras. A gente aprende a dimensionar, a calcular a hidráulica desse reservatório de sobras, em hidráulica, né? Inclusive, estou vendo isso com os meninos, né? Essa parte de sistemas. Tem uns vídeos aí, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês os links dessa parte de sistemas de tubulações, onde eu falo bastante dessa questão do reservatório de sobras, né? Que tem um momento em que a água sai daqui, né? Esse reservatório principal, ele sempre abastece, e aí chega um ponto que o consumo aqui é baixo, e aí eu consigo armazenar água aqui. Chega um ponto que esse consumo sobe muito, é muito elevado, e aí o reservatório de sobras tem que entrar em ação para que a gente consiga abastecer, né? Então, a gente tem essa questão. Isso aqui acontece muito quando a gente tem um elevado crescimento urbano, né? Ou um elevado crescimento populacional. E aí a população cresceu mais do que o previsto, cresceu mais do que o previsto, e aí acaba que o reservatório ficou obsoleto antes do previsto, tá certo? A gente acaba colocando um reservatório de sobras. No caso do reservatório de distribuição escalonada, é uma alternativa econômica, né? A alternativa para grandes diferenças de cotas. Por que essa alternativa? Porque pode ser que eu tenha um reservatório muito elevado e aí na ponta da rede eu acabe recebendo muita pressão. Então, se a parte mais baixa fosse abastecida pelo reservatório, acabaria que a pressão iria atingir o seu limite. E isso a gente não pode ter. Daí eu construo um reservatório depois, né, um reservatório ajusante mais baixo, e ainda assim a montante da rede, para que esse reservatório com a menor carga consiga aqui atender a essa outra, né? Então, aqui eu tenho do 710 indo até o 670 e o 690 indo até o 650. Isso aqui é quando a gente tem cidades com mais terrenos íngremes, né? E a gente consegue essa carga muito grande para ir diminuindo um pouco, né? Aliviando um pouco a pressão na rede. Eu acabo escalonando aí reservatórios. Nós temos também um reservatório de jusante. O que é que isso acontece? Que para fornecer, né, ou receber água na rede de distribuição, que ele pode tanto fornecer, como ele pode receber água na rede de distribuição. Normalmente, ele é um reservatório de sobras, tá? Ele possibilita uma menor oscilação de pressão nas zonas de jusante da rede. Como assim? Nem sempre o abastecimento ele pode ser feito nessa situação aqui, ó, nesse caso, o complementar, ele acaba ficando a montante também, mas ele pode ficar a jusante. Tá aqui a minha elevatória, e aí eu bombeio água, eu abasteço e depois eu reservo. E aí eu tenho uma tubulação de volta aqui, onde o reservatório vem abastecendo a cidade. Ou então o esquema do reservatório de sobras, né? O reservatório de montante, ele abastece a cidade. Quando não é necessário a vazão para cá, manda para o reservatório de sobras.
E aí ele fica cheio, na hora que precisar, ele entra em ação. Tá tendo um barulhão aqui fora. Aí aqui nós temos... Só esperar aqui passar o carro. Nós temos as linhas piezométricas, né? Quando não há consumo, que o reservatório de montante abastece o reservatório de sobras. Essa linha piezométrica aqui, quando o reservatório de montante e o de sobras abastecem o município, e nós temos ainda o ponto onde só o reservatório 1 trabalha, né? Que é esse jeitinho aqui, ó. Vem caindo, tá abastecendo a cidade, e o reservatório de sobras ele está cheio e inerte. É quando a vazão aqui nesse trecho ela é igual a zero. Nem está recebendo, nem está dando água. Ele está paradão lá, que ele já está cheio na dele. E os reservatórios de posição intermediária, né? Eles são aqueles reservatórios... Vocês estão ouvindo esse som ou está só atrapalhando a mim? Eu acho que deve estar atrapalhando só a mim mesmo. Que ele é intercalado, né, no sistema de adução e ele tem função de servir, né, como volante de regularização das transições entre bombeamento e adução por gravidade. Isso é muito comum, né? Um trecho a gente precisa bombear, e aí eu bombeio, para não bombear tudo, eu bombeio até uma área mais alta, e aí coloco ali um reservatório, e de lá ele parte por gravidade. Então, é bem comum a gente ter esses casos onde nós precisamos ter aí de mais de um reservatório para poder acumular carga, né? Isso aqui é aplicação de hidráulica pura. Eu descobri ontem, lendo um artigo da Super Interessante, que quando a gente respira muito gás carbônico, a gente sente muito sono. E é isso que está acontecendo. Eu fico falando de máscara e eu fico respirando meu próprio gás carbônico. Me dá dor de cabeça e muito, muito sono. Eu fico bocejando direto. É o mesmo efeito quando a gente tem uma sala muito lotada, né? Que aí o ar fica muito cheio de gás carbônico, muito lotado e fechada, né? E aí a gente vai sentindo sono, né? Eu descobri isso onde eu fui pesquisar, porque quando eu estou dando aula remota, eu sinto muito sono, eu fico bocejando direto, e eu não tô com sono, eu dormi muito bem de ontem para hoje, eu estava ótima, até chegar aqui, colocar a máscara e começar a falar. É exatamente o excesso de gás carbônico na respiração, e faz com que o corpo reaja contra isso, né, e tente apagar, que é para poder não respirar todo o gás carbônico, e aí ficar dormindo. Eu quis só explicar isso para vocês não acharem que é uma falta de respeito, né? Que eu estou bocejando porque eu estou com sono. Não, realmente eu não estou. É por conta aí da máscara, né? E a máscara toda molhada, porque eu suei. Horrível. Continuando, né? Que horas são? 7h30. Eu não sei nem em que slide eu estou. Bom, nós temos também a localização do reservatório com relação ao terreno, tá? Ali era com relação ao sistema. Ele pode estar a montante da rede, a jusante da rede ou intermediário. Nós temos também ele quanto à localização no terreno, né, que é como ele está com relação ao chão onde ele está situado. Então, o reservatório ele pode ser enterrado, semi-enterrado, né, quando tem só a metade, até a metade, reservatório apoiado ou reservatório elevado, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um reservatório elevado, né, que é o reservatório que ele tem os pezinhos, e aí lá em cima, que é o reservatório, eu só tenho água aqui. Só tenho água aqui. A gente tem um reservatório do tipo standpipe, que são aqueles de anel, onde a água vai até embaixo, tá? Então, aqui, toda a coluna d'água é preenchida, ele é um elevado com um nomezinho diferente, que é esse standpipe. A gente também pode fazer elevado de anel. Você vai colocando anéis, coloca os anéis secos, e aí depois, a partir de uma certa altura, enche, né? E utiliza a parte de baixo como depósito, né? E etc. Muitas vezes até como casa de bomba. O reservatório enterrado, né? Que é quando ele está todo dentro do chão, tipo uma piscina. O semi-enterrado, que a gente tem aqui, no mínimo, 1/3 da altura dele no chão, então ele está semi-enterrado.
E o apoiado é quando ele está construído sobre o piso mesmo, quando ele não está, quando esse apoio aqui é menor do que 1/3, tá? Ele está mesmo ali só sobre o chão. São esses tipos de reservatório que a gente tem. Normalmente, o que a gente faz? Constrói um desses aqui, e aí constrói um desse aqui do lado para poder aumentar a carga, né? Porque é muito mais barato você construir um reservatório enterrado grande do que um elevado. Então, aqui são alguns modelos, tá? Que eu trouxe para vocês. É o reservatório semi-enterrado da Sabesp, né? Que é em Lins, em São Paulo. Então, aqui a gente tem mais que 1/3 dele tá para fora, né? Tá para dentro, tá para debaixo da terra. O 2 aqui é um reservatório apoiado em Sorocaba, então ele está simplesmente apoiado sobre o chão. No 3, a gente tem um reservatório elevado em Franca, né? Do tipo... Eu não sei se ele é um elevado... Eu acho que ele é tipo um standpipe mesmo, ó, que ele tá aqui, ele deve estar com cara de ser cheião, né? O 4 aqui é um elevado no Marrocos, tá? Em Simara, diferente, né? Aqui era o tipo standpipe, lembrei. E aqui é o elevado mesmo, esse aqui não tem água, a água tá só aqui. A água só aqui. E no 5º aqui é um reservatório enterrado também da Sabesp. A Sabesp tem reservatórios lindos. É enterrado que fica só a tampinha, né? Ele tá todo lá abaixo, tá todo debaixo do chão. Quanto ao formato, né, do reservatório, o formato do reservatório, ele deve proporcionar uma economia, a máxima de economia que a gente conseguir, tanto em fundação, quanto em estrutura, né, como em utilização de área disponível, equipamentos de operação e interligação de unidades. Então, assim, o reservatório, quando ele é enterrado, semi-enterrado e apoiado, o reservatório retangular ou cilíndrico, ele é mais econômico, tá certo? Quanto ao reservatório elevado, a gente tem uma grande variedade de formatos. Ele pode existir aí de vários formatos. Mas é bem comum também, agora principalmente com a popularização do anel de concreto, fazer reservatório elevado de anel, né? Como eu falei, coloca um monte de anel vazado e aí só começa a encher de água a partir da altura realmente necessária. Então, a gente tem os critérios econômicos, né, para dimensionar. Se o reservatório for retangular, né, a gente tem a medida X e Y, a relação entre a metade da largura e a altura dele tem que ser igual a 3/4. E se ele for cilíndrico, o critério econômico é quando o diâmetro é igual à altura, né, um cilíndrico de diâmetro igual à da altura. E aqui são as indicações, né, para algumas alturas de lâmina d'água nos reservatórios. O volume é até 3.500, de 2,5 a 3,5 metros, entre 3.500 e 15.000 metros cúbicos, de 3,5 a 5, e acima de 15.000 metros cúbicos, de 5 a 7 metros, né, na altura da lâmina d'água. Então, a gente depende muito de onde a gente está colocando. O critério econômico ele é muito utilizado, porque facilita muito, né? Ele é bem utilizado mesmo. E reservatórios cilíndricos são, assim, a grande maioria, né, das escolhas por conta da facilidade mesmo de execução. Quanto ao material de construção, né, os reservatórios eles podem ser construídos de diversos materiais. Concreto armado, né, aço, o poliéster armado com fibras de vidro, e outros materiais, aí alvenaria, madeira, borracha e etc. A escolha do material, da estrutura do reservatório, né, ela tem que se basear em estudos técnicos e econômicos, que considerem as condições da fundação, a disponibilidade do material, né, na região, e também a agressividade da água armazenada e do ar atmosférico. Porque, às vezes, se você faz um reservatório de concreto armado, tem que lembrar da questão do cobrimento, né? Então, sempre tem que saber aonde é que a gente está alocando esses elementos para que a gente consiga ter ali, né, um resultado satisfatório. Então, o dimensionamento estrutural de um reservatório ele é super importante também, não é qualquer coisa aí que a gente pode colocar, não. Vamos aqui agora ver um pouco sobre a capacidade deles, né, sobre a capacidade dos reservatórios. Então, a capacidade, ela vai ser determinada se a gente considerar os seguintes fatores.
O volume para atender, né, as variações do consumo de água, ou seja, o volume útil, a gente tem que ter aquele volume ali, que na hora que eu tiver um consumo máximo, a água que esteja armazenada dentro dele seja suficiente para suprir a diferença de vazão. Foi o exemplo que eu dei. Se eu recebo 10 e eu tenho horas que eu vou colocar, sei lá, vou distribuir 2 ou 8 litros por segundo, mas vai ter uma hora que eu vou precisar distribuir 16, então eu tenho que ter uma folga, eu tenho que ter um volume de armazenamento para poder abastecer esse lugar, né, enquanto eu estou recebendo menos água do que tirando. Volume de combate a incêndios, né, também tem que ser colocado, e volumes para emergências, né, que é falta de energia, ou para manutenção e etc. Para a gente determinar o volume útil, né, que vai atender a variação de consumo da água, a gente pode ter disponível a curva de consumo ou não, né? Então, assim, quando a gente não tem a curva disponível, aí que é basicamente a situação que acontece, né, para a elaboração de projetos, a gente muda um pouco a metodologia aí dessa determinação do volume útil. Então, vamos primeiro falar aqui quando a gente conhece a curva de consumo. E aí, mesmo conhecendo, a gente tem que saber se a adução da ETA até o reservatório é contínua ou se ela é fracionada, tá certo? Então, se for adução contínua, aqui é a vazão, ó, que entra no reservatório, tá? É a vazão do reservatório durante o dia, variando de 0 hora até a hora 24. Então, aqui a curva em vermelho é a curva de consumo. As pessoas estão consumindo água e a vazão verde é a vazão que vem da ETA. Vazão que vem da ETA. Então, o que acontece? Essa vazão aqui, ó, quando a vazão de consumo está abaixo de 100, né, o reservatório ele vai enchendo. E aí ele vai enchendo. Aqui chega um momento em que o consumo é maior do que o fornecimento. Então, eu continuo fornecendo, mas eu tenho isso aqui, ó, para ser atendido. Eu tenho esse residual. Então, o meu reservatório, ele vai esvaziando. E depois ele volta a encher. Então, eu tenho que ter um volume necessário para que eu consiga suprir esse esvaziamento. E aí, esse volume ele é calculado, né, pela área sobre a curva, porque como a adução é contínua, essa vazão de 100 metros cúbicos por hora nunca vai parar. Ela sempre vai vir da ETA para ele. Então, eu parto do princípio que quando a minha vazão for menor do que 100, eu não preciso me preocupar, porque a minha adução é contínua, ela acontece por todo dia. Então, o volume útil do reservatório vai ser a integral, né, de T1 até T2, que é o intervalo de tempo. Intervalo de tempo em que o consumo supera a vazão de adução do reservatório. No caso aqui, nesse nosso exemplo, né, ele recebe 100, e aí, a partir do momento T igual a 8, o consumo é maior do que 100, né, e vai até o T igual a mais ou menos ali 18,30, né, 18,40, ficando aí com esse consumo mais elevado. Então, o V aqui é o volume da reservação, que a gente vai ter que ter, né, a vazão consumida, que ela é variável ao longo do dia, ela é uma função de X, né, a vazão média do dia, que é essa vazão verde aqui, né, que ela tem que ser igual à vazão de adução, se ela for feita continuamente. E T2, T1 a T2 é o período, né, onde o consumo aí é maior do que a vazão fornecida. Então, é bem simples, quando a gente tem a adução contínua. Quando nós temos a adução intermitente, esqueci de apagar aqui. Aí. Fugiu aqui da minha vista. Quando a gente tem a adução intermitente, ou seja, quando a adução não funciona durante todo o dia, aí muda um pouco a figura, né? O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho uma curva de consumo, tá? A adução aqui, ela acontece das 9 às 19h30, simplesmente. Então, eu só tenho a adução aqui, ó, nesse período. Eu só vou
jogar água dentro do meu reservatório quando o meu consumo for maior do que o consumo médio. O consumo é a curvinha vermelha e o consumo médio é esse pretinho aqui, ó, como está indicado no gráfico. Então, o funcionamento da adução, ele vai ser apenas nesse período, onde a minha curva de consumo ultrapassa o consumo médio. Daí, o que acontece? O reservatório, ele vai ficar sempre esvaziando, né? Ele vai esvaziar, 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 e vai chegar uma hora onde eu vou começar a aduzir. Então, eu vou encher o meu reservatório. Vou aduzir, ele vai enchendo e vai sendo consumido. Então, isso aqui, ó, essa parte aqui, esse excesso, é o volume que eu vou compensar no meu reservatório. E aí, depois, eu paro de aduzir e aí ele volta a esvaziar, né? Ele vai esvaziando até que recomeça-se o ciclo, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos um diagrama de massas, né? A gente tem aqui a hora do dia, né, de 0 a 24, e nós temos aqui aduções, né, acumuladas. Então, o consumo acumulado, a capacidade do reservatório, vai ser igual aos consumos aí, né, dos 2 períodos de adução. Somados, né, menos o consumo acumulado, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter todo o meu consumo acumulado aqui, somar com os consumos que estão acontecendo na hora que eu estou aduzindo, porque mesmo dando água para o reservatório, eu estou retirando também. Então, a minha capacidade do reservatório, ela tem que ser o consumo acumulado, né, menos o consumo aí que estão sendo fornecidos enquanto eu estou aduzindo. Aí, para facilitar isso aqui, a gente admite uma hipótese, né, que é quando a gente conhece, na adução intermitente. E aí, a gente trabalha aí com diagrama de massas. Quando a gente não conhece a curva de consumo, a gente admite, né, uma hipótese de variação da curva de consumo. A gente aproxima ela para uma senoide, tá? Então, aqui eu não conheço de jeito nenhum e eu vou aproximar minha curva de consumo para uma senoide. Vazão e o consumo aqui, né, vou variando. E aí, aqui é a minha adução, né, que é a vazão média. O consumo, então, ele vai ser dado por essa equação, né, que é oriunda da senoide, onde é o K2 menos 1 sobre π, vezes V, onde o K2 é um coeficiente, né, é o coeficiente da hora de maior consumo. O C é a capacidade mínima do reservatório e V é o volume diário consumido. Aí aqui está uma tabela que relaciona, né, o coeficiente da hora de maior consumo com a capacidade mínima do reservatório, tá certo? Então, se eu tenho, sei lá, um K2 de 1,5, que é o que a gente costuma utilizar, normalmente a capacidade mínima do reservatório tem que ser pelo menos 0,159 do volume diário consumido, né? Pelo menos ali 16% do volume diário consumido. Isso aqui, claro, admitindo uma adução constante. Para volume de... A gente vai fazer vários exemplos, tá certo? Dessas questões aqui, não se preocupe, eu estou aqui mais meio que rebolando para vocês, mas a gente vai fazer exemplos bem aplicados aqui com essas questões de curva de consumo para a gente fixar, tá bom? Com relação, né, à determinação do volume para o combate de incêndios, é necessário quando a capacidade do sistema de abastecimento não é suficiente, ou seja, que são sistemas de pequeno e médio porte. Nesse caso, né, para sistemas de pequenos e médio porte, o que é que a gente tem? Além do consumo médio, né, da curva de consumo, a gente tem que acrescentar aqui esse volume para incêndio. Então, assim, nos Estados Unidos, né, essa vazão de combate a incêndio, ela depende muito da duração do fogo, né, e aí, da duração média de fogo, né, e aí a vazão determinada para o incêndio vai ser menor, né, do que 157 litros por segundo, se o fogo for de até 2 horas, se for até 3 horas, vale entre 189 e 220, se for de 4 horas, 251 a 755. Na Espanha, o volume de combate a incêndio, ele é discriminado a partir do número de habitantes.
120 metros cúbicos para populações menores do que 5.000 e o dobro disso para as demais populações. Aqui no Brasil, a gente não tem muita regularização para volume de incêndio, não, né? Vídeo Pantanal aí, a galera aqui não está muito preocupada em combater fogo. E a gente não tem muitas normas sobre isso, não. Normalmente, a gente utiliza 10% do volume e deixa ali separado para volume de incêndio, mas é bem, como é que eu posso dizer? Bem trivial, né? É um descaso até bem razoável. Determinação do volume para emergências, né? Que são aquelas paralisações do sistema de produção de água, que aí vai desde a captação, estação elevatória e também estação de tratamento. Tipo, a bomba quebrou, a captação secou, né? Tenho que mudar a captação. Ou então a minha ETA deu um problema, tenho que parar a ETA para fazer limpeza de decantador. Então, isso aqui é um volume de emergência. Então, assim, a decisão para se considerar o volume de emergência, né, um determinado volume para emergências, ela é embasada na vulnerabilidade do sistema. Então, se eu tenho um sistema que o meu reservatório é pequeno e que eu acho que eu vou precisar fazer muitas paralisações, eu como projetista, vocês como futuros projetistas, cabem a vocês decidirem, né? Não, eu vou deixar aqui um volume de emergência, porque esse sistema aqui ele é vulnerável, ele sofre muitas paralisações, e aí às vezes chega a ficar 5 dias sem funcionar. Então, precisa-se desse volume de emergência. Mas, isso acontece uma vez na vida, então, menos. E assim, né, vai se dimensionando e vai se escolhendo. Então, assim, a necessidade do volume de emergência, né, ela aumenta à medida que a gente tem uma única fonte de abastecimento, tipo, aquele reservatório é um único. Então, eu preciso, sim, mais de um volume de emergência. E se eu não tiver sistemas auxiliares? Tipo, eu só tenho aquele sistema de distribuição para o município inteiro, eu preciso que ele funcione. Então, sim, a sua necessidade de volume de emergência é muito alta. Quando a gente tem várias fontes de abastecimento, né, vários reservatórios espalhados, e sistemas auxiliares de funcionamento, né, tanto para bombeamento quanto para tratamento, aí a necessidade do volume de emergência, ele diminui muito. Então, é o que eu falei, é uma coisa muito intuitiva, que a gente tem que fazer o estudo local mesmo, né, de onde a gente está projetando, para avaliar se existe ou não a necessidade de colocar esses volumes de emergência. Para a gente determinar o volume total do reservatório, então, vai ser o volume útil, mais o volume de incêndio, mais, então, o volume de emergência. Lembrando que o volume útil, ele depende do consumo, volume de incêndio depende da regra que você quer considerar, e o volume de emergência vai do sentido, né, do projetista, do sentimento do projetista. Então, assim, se a gente considerar, né, que a probabilidade da ocorrência concomitante de um incêndio e de uma emergência é muito pequena, né, o volume total, ele pode ser calculado apenas como a soma do volume útil, beleza, que o volume útil vai ter que estar lá, mas eu posso escolher o maior valor, tanto entre o volume de incêndio quanto o volume de emergência. Por quê? Porque, meu amigo, você ter um incêndio e ainda ter uma paralisação na produção de água, a probabilidade é muito pequena, né? Então, assim, é bem complicado, a gente consegue aí simplesmente aumentar, né, só uma vez. Na prática, vou dizer para vocês, o volume é volume útil vezes 1,1, né? A gente aumenta aí o volume útil em 10%. E aí, reza para Deus para poder dar tudo certo. Certo? Os volumes que a gente vai utilizar para a elaboração dos projetos. Volume mínimo armazenado, né, que tem que ser maior ou igual do que 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo. Isso aqui são regras básicas. A capacidade no reservatório elevado, ela tem que ser maior do que 1/30 do volume do dia de maior consumo. Normalmente, a gente tem associação, tá? De reservatório apoiado e elevado. Fico apoiado e no elevado eu vou bombeando só parcelas do volume. Volumes mais utilizados, né, para o reservatório elevado, 10 a 20% do volume total. Então, assim, a gente normalmente coloca o restante em um reservatório apoiado ou enterrado porque é mais barato. Em geral, o reservatório elevado, ele possui uma capacidade mais limitada, de até 500 metros cúbicos, podendo chegar a 1.000,
né? Mas essa limitação, ela realmente é decorrente de problemas tanto estéticos quanto econômicos. Para fazer um reservatório elevado, que suporte um volume de peso muito grande, ele vai ficar muito mais caro, porque tem toda uma estrutura ali para segurar, né? Não é simplesmente chegar lá e apoiar, não, tá bom? Então, é muito comum a gente fazer o apoiado e o elevado do lado, para distribuir a partir do elevado, e aí a gente fica enchendo o reservatório ali algumas vezes no dia. Então, assim, os vórtices em reservatórios, eles existem. Eu lembro que eu comentei vórtices com vocês quando eu estava falando de orifícios, lá hidráulico, né? Que os vórtices, eles são aqueles redemoinhos que se formam nos escoamentos, né? Que propiciam a entrada de ar dentro das tubulações. São zonas de turbulência que propiciam entradas de ar dentro das tubulações. E isso pode acontecer nos reservatórios. O que é que acontece? Quando tem vórtice, existe uma diminuição da vazão nas adutoras, porque entra ar, né? Quem aqui já teve problema de ar na tubulação, sabe do que eu estou falando? A água não para mesmo, né? Acaba se reduzindo também a capacidade de armazenamento do reservatório, diminui a eficiência e a vazão da bomba, porque é ar dentro da tubulação, e pode até chegar, né, a causar vibrações e culminar na cavitação do sistema de bombeamento, né? Cavitação da bomba, eu acho que eu canso de falar lá em hidráulica, é o pior problema que a gente tem, porque leva a bomba ao colapso, e tudo isso acontece por conta da entrada de ar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa entrada de ar, tá certo? Então, o que é que acontece? Aqui está a saída do reservatório, né? E aí a lâmina d'água está aqui. A gente tem que ter uma altura d'água aqui necessária para que a água não venha para cá, para que essa lâmina não desça de tal velocidade que aconteça isso aqui, ó. A lâmina d'água vai descendo e acontece isso, entendeu? Entra ar por aqui, junto com a tubulação. Então, para isso, a gente tem a submergência mínima, tá certo? Essa submergência mínima, ela é uma altura, e aí que a gente garante que não vai entrar ar. Uma alternativa é colocar um cano virado para baixo, né? Que aí a água tem que vir por aqui. Vai dar sempre por aqui. Essa submergência mínima, a relação entre S sobre D, o ideal é que ela seja, pelo menos, maior ou igual a 3, tá? Porque aí, essa altura aqui, o ideal é que ela seja pelo menos 3 vezes maior do que o diâmetro do orifício de saída. Por quê? Para garantir que não haja vórtice. Aqui é a condição de submergência para evitar vórtices na tubulação, né, na saída do reservatório. Bom, que o assento ficou bem grande. Então, é uma excelente alternativa colocar esse caninho aqui já com a submergência mínima, né, para evitar que entrem aí o ar, tá? A tubulação, né, na entrada do reservatório, quando a gente está lidando com reservatório apoiado, semi-enterrado ou enterrado, tanto a gente pode ter a entrada livre, né, que a entrada de água, ela é em cima do nível da água, ou seja, a água vai cair aqui, como a gente pode ter a entrada afogada, que é quando a água entra abaixo do nível da água, né, que é exatamente aquele conceito de bomba afogada, né? Quando o eixo do escoamento está abaixo do nível da água do reservatório. No caso da entrada livre, né? Aqui, ó, a gente tem o nível máximo, né? A bomba vai bombear aqui, a água vai bombear para o reservatório e aí vai jogar nossa aguinha aqui dentro, né? Então, a água vai sair por aqui. E aqui nós temos a altura geométrica, né? Que é o desnível entre os reservatórios. E nós temos que vencer isso aqui, né, através de bombas. No caso da entrada afogada, né, aqui tem que ter o bombeamento, né, no reservatório elevado. A água vai ter que chegar lá, de qualquer forma, e para chegar lá tem que ter bombeamento. Então, ou eu bombeio para a entrada livre, jogo ela aqui dentro, ou eu bombeio com a entrada afogada e jogo a água pelo fundo do reservatório. Então, o nível da água aqui ele é variável,
né? E aqui é a altura entre o nível da água e o fundo do canal, que é a nossa altura geométrica que vai ser vencida, né? Lembrando sempre do nível máximo, também tanto vai ter, né, tanto livre e afogada, tanto no enterrado quanto no elevado. A diferença é que no elevado a gente tem que ter bombeamento. Então, eu tiro água do afogado, do apoiado e jogo para o elevado. Para fazer a operação dos reservatórios, né, a gente tem que seguir algumas regras operacionais, tá? Que elas são definidas para otimizar esse processo aí de operação desses reservatórios. Então, essas regras, elas buscam, né, atender diversos objetivos, entre eles, reduzir os gastos com energia elétrica, minimizar as falhas, tanto no atendimento à demanda, reduzir as perdas físicas, né, por conta das pressões na rede, e aqui a gente tem muita perda física também por transiente hidráulico. Assuntozinho um pouco falado, né, mas muito importante. E a flexibilidade na operação dos sistemas, né, com múltiplos reservatórios interligados também. A gente tem que sempre manter aí esses cuidados. Então, assim, a gente, quando vai operar, né, o reservatório... Mas, gente, eu esqueci muito de apagar. Quando a gente vai operar o reservatório, a gente tem o volume útil. Aqui a gente tem o volume morto, né, que é quando o reservatório fica lá no seu volume mortinho. Ele não chega a secar, né, mas é um volume que não é utilizado. Então, a gente tem aqui o volume útil, que é o volume que vai ser consumido, né, pela comunidade. Aí nós temos o limite mais alto, né, que esse volume útil, ele é o volume útil, e a gente tem aqui o limite, o baixo e alto é os que contornam o volume útil, a gente tem a colocação da boia, né? A boia é o nível máximo de água que será armazenado. Todo reservatório tem que ter uma boia, né, que quando a água chega naquele nível, a boia faz com que o abastecimento cesse, né? Então, esse é o limite da boia. E aqui a gente tem, né, o limite de extravasamento, né, que tudo isso aqui é o nosso volume nominal. Então, a gente tem que sempre controlar esse reservatório. É muito comum acontecer, né, que esse volume ele não ser controlado. Então, o volume morto, ele existe aqui para evitar vórtices, né? O volume morto. Aqui é onde eu faço a retirada, né? É como eu garanto a minha submergência. Então, ele evita vórtices, entrada de ar e também danos à estação elevatória. Então, o volume morto, ele garante, como eu coloquei aqui, garante a submergência mínima necessária. Para quê? Para que não haja danos a tubulações, né? E aí, quando a água vai ultrapassando, a gente tem aqui o tempo de manobra, a boia automática, né? Que normalmente são boias automáticas. Na hora que chega lá na boia, o reservatório para de encher, e quando o reservatório, a bomba quebra, né? O reservatório ele ultrapassa o limite da boia, e aí ele acaba, né, extravasando aí e derramando muitas águas. Vocês já viram uma caixa d'água sangrando? É muito triste, é muita água tratada estragada, eu fico assim nervosa, tá certo? Então, assim, por hoje eu vou ficando por aqui, né? Isso aqui são as minhas referências que eu utilizei para fazer essa aula. Muito obrigada, não esqueça, né, de se inscrever lá no canal e deixar o like. Isso aqui eu fiz no semestre passado, quando eu estava super empolgada para ser youtuber. Aí eu ia tirar para hoje, não, vou deixar, né, porque vai que cola um inscrito, né, até coloquei um gif e tal, a gata toda trabalhada na empolgação, isso no começo da quarentena, né, vai ver depois. É chique, professor. Vai ver depois, isso aqui foi, tipo, segundo slide